Como funciona essa questão hoje em dia, para você que lida todos os dias com a temática, sobre o autodiagnóstico, né? É comum que quando a gente leia sobre qualquer tipo de transtorno mental, tá? E aqui transtorno mental envolve tudo, desde as neurodivergências até depressão, ansiedade, toque. E é normal, a gente vai se identificar com algumas coisas, porque é comum que nós tenhamos traços. Então você vai ler alguma coisa do TDAH e você vai falar, nossa, eu me identifico com isso. Você vai ler alguma coisa sobre o espectro autista e você vai se identificar com algumas coisas. Talvez não, mas na maioria dos casos você tende a se identificar. E aí você acha que essa identificação é o suficiente para que você tenha um diagnóstico. Mas quando a gente fala de um diagnóstico, é algo um pouco mais complexo. Por quê? Porque você precisa ter um X de características. Então vamos supor aqui que dentro de um transtorno a gente tenha 12 marcadores, você precisa ter no mínimo 7 daqueles marcadores para que você feche um diagnóstico. E às vezes você vai ter 4. E aí você vai se identificar com esses 4, vai achar que é o suficiente para que você tenha um diagnóstico, mas na verdade não tem. O que acontece com o TDAH especificamente nos tempos atuais? A gente vive hoje uma era de muita estimulação. Então, nós, enquanto seres humanos, e todos nós estamos hiperestimulados. E a gente tem um monte de estudo mostrando que essa hiperestimulação fez com que os nossos níveis atencionais caíssem. Então, para você ter uma ideia, na década de 50, a capacidade de um ser humano prestar atenção era de 50 minutos. E é por isso que hoje nós temos aulas de blocos de 50 minutos. Hoje em dia são 8. Por isso que o YouTube te recomenda que seus vídeos tenham até 8 minutos. Porque ele sabe que o nível de capacidade de atenção concentrada, que é aquela atenção que você mantém durante um longo período de tempo, é de 8 minutos. Olha o quanto caiu. Por quê? Porque se a gente for pensar lá na década de 50, era diferente o estilo de vida do estilo que a gente tem hoje. Quando nós éramos crianças, já era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente tem uma hiperestimulação e essa hiperestimulação, ela tá o tempo inteiro desfocando a nossa atenção. Então você senta para fazer alguma coisa, chega uma notificação, você dá uma olhadinha no celular, acontece alguma coisa, o mundo não para, um monte de coisa acontecendo. O nível de informação que a gente tem hoje é muito maior do que o acesso que uma criança com 6 anos tem um acesso à informação que Napoleão não tinha na época dele.